Bom dia, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus, para quem já está chegando aí para nossa live dessa manhã, né? Deixa eu ver quem que já está aqui com a gente aqui. A Rita Andrade já está com a gente. Bom dia, Rita. A Adriele Anjos também já está com a gente. A Vera Alencar já está com a gente. Bom dia. Quem mais aqui? A Miriam Albano Rédua também. Bom dia, já tá dizendo que estava com saudade da gente aqui. Mas nem ficamos muito. Vamos ver quem mais aqui que está aqui. Então a Vera Alencar, tá, né? Que o Senhor continue com vocês, amém. Amém. A Solange Santos também já está com a gente aqui, bom dia, paz, né? O Marcos Amaral, bom dia. Bom dia. A irmã Maria Lourdes, né? Bom dia, irmã. Bom dia, paz, né? O Orlando Figueiredo, a Rauri Sesquim está com a gente, bom dia. Bom dia a todos vocês, né, que estão já conosco nesta manhã. E nós vamos, nesta manhã de terça-feira, nós vamos iniciar aqui, estamos iniciando essa semana, uma semana de oração, né, uma campanha de oração, vamos dizer assim, pelas famílias, tá? Então, você que quer colocar, né, a sua família diante do Senhor, faça isso conosco essa semana, né? Te convido aí a estar conosco. A gente, a partir dessa semana, a gente está começando a fazer de terça a sexta, tá, gente? Então, a gente aproveitou essa parada aí que nós demos, né? E repensamos algumas coisas, tal, e a gente decidiu então fazer as lives ao invés de segunda a sexta, agora a gente vai fazer de terça a sexta, tá bom? E de terça a sexta às 8 horas da manhã, né? Como a gente já vinha fazendo, o horário é o mesmo, tá? Só a segunda-feira que a gente não vai fazer, pelo menos por enquanto, tá? E nessa semana, provavelmente semana que vem também, a gente vai estar orando, né, pelas famílias, falando inclusive, né, sobre esse tema, tá bom? Então participe conosco, divulgue, né? Tenho certeza que vai ser muito bom, tá? Ó, a gente já tem conosco aqui também, nós temos conosco aqui a Vera Lúcia, né? Bernadette. A Maria Bernadette. Bom dia. Tá com a gente, que bom, né? A Adelaide Gadelha também já está aqui, dando bom dia, paz, né? A Regina Amaral também, nossos companheiros aí de todas as manhãs, né? É verdade. Amém? Então a Simone está com a palavra e nós vamos louvar e partilhar aqui nessa manhã. Amém, glória a Deus. Saudade de vocês também, viu, gente? A gente já está um pouco acostumado, né? A estar assim todas as manhãs e a gente sente falta mesmo, né? De estar com os irmãos, de compartilhar da palavra. Mas graças a Deus essa semana o Senhor nos deu essa oportunidade da gente estar aqui de novo, né? Para compartilhar um pouquinho mais com vocês. Eu vou só ler o Salmo 121, que é um salmo que eu gosto muito, muito, muito. É um salmo que eu tenho até de cor, irmãos, porque ele assim, ele me acompanha muito assim em tempos, né? Em tempos de desafio. Mas também é um salmo que relembra a promessa de Deus sobre a nossa vida constantemente. E ele diz, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Então, que salmo maravilhoso, né? Um salmo tão curtinho, mas um salmo assim que realmente mostra o cuidado de Deus sobre a nossa vida, né? Ele diz que o Senhor, ele está
atento à nossa vida em todo o tempo, é algo constante. E ele diz aqui, né, que ele está sempre atento a nós, nos protegendo, toda hora, né? O Senhor aqui, ele diz, ó, o Senhor te guardará a tua entrada, a tua saída, te guardará de todo mal. Então nós temos experimentado, né, essa promessa de Deus na nossa vida. O Senhor realmente tem sido fiel a cada um de nós. Então quando você se sentir meio desanimado, ou você temer, né, alguma coisa, faça como o salmista, né? Eleve os olhos para os montes, porque de lá te virá o socorro, amém? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? Então fica aí para você essa meditação nesta manhã, e eu vou cantar um louvor aqui. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descanso em tua graça. Descanso de novo em tuas mãos. Descanso em tua graça. Descanso de novo em tuas mãos. Sim, eu descanso, Senhor. Descanso em tua graça. Descanso de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Só em teus braços é o meu descanso. Só em teus braços eu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Descanso em tua graça, Senhor. Descanso de novo em tuas mãos. Amém, graças a Deus. Bom dia aí para quem está chegando, né? A Márcia, por exemplo, a Rauri, ela tá como Rauri aqui. A Márcia Sesquim tá pedindo oração, né? Ela já me mandou ontem também um pedido aqui pelo WhatsApp, pelo Vitor, né? O Vitor hoje vai passar por um procedimento cirúrgico. O Vitor é o filho da Márcia, né? Sim. Então nós vamos orar por ele no final hoje, tá? Da nossa live. Fica aí, Márcia, que daqui a pouquinho nós vamos orar pelo seu filho, né? Estamos ao vivo agora também no Instagram. Bom, gente, então vamos lá, né? Então essa semana, provavelmente a próxima semana também, assim, Deus colocou no nosso coração da gente falar um pouco, né, sobre esse tema, família, e orar pelas famílias, né, gente? Porque eu acho que não tem quem não precise de oração, né, em relação à família, né? Acho que não tem nenhuma família que não precise de oração, né? Eu acho que não tem nenhuma família que não tenha nenhuma causa assim para colocar diante do Senhor em oração, tá? Então, nós vamos fazer essa oração. Daqui a pouquinho, com a permissão de Deus, nós vamos orar pelas famílias. Mas, antes disso, nós vamos compartilhar um texto da Palavra de Deus, tá bom? Por exemplo, o Lenilson Diniz está aqui pedindo oração pela família dele. Amém? Nós vamos orar, Lenilson. Fique aí, tá? Nós vamos orar. Também está aqui a Fátima Rosa, né? Algumas pessoas acho que não tinham participado com a gente ainda. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? A irmã Sandra Rodrigues. Amém. Também, né? A irmã Sandra está sempre com a gente. Bom, gente, vamos ler um texto bíblico, então. Eu quero te convidar aí para você abrir a sua Bíblia, né? Quem puder acompanhar conosco, no livro de Gênesis, tá? Nós gostaríamos de, na medida do possível, nesses próximos dias, nós vamos olhar aqui para o livro de Gênesis e aprender um pouco com essas famílias, né? Nós temos... O livro de Gênesis é um livro que fala de várias famílias, né, gente? Já parou para pensar nisso? Por exemplo, a gente tem a primeira família, a família de Adão e Eva, né? Adão, Eva, Caim, Abel, era uma família, é a primeira família da face da terra. E essa família tem muitas coisas para nos ensinar, né? E é por aqui que a gente vai começar hoje, mas além dessa família, nós temos a família de Noé, né? A família de Noé tem bastante coisa para nos ensinar, né? A família de Abraão, né?
família de Abraão, De Isaac. família de Isaac, né? Enfim, se for ver, né, família de Jacó, né? Então tem muita coisa aqui no livro de Gênesis para a gente olhar desse prisma, né, desse viés, ou seja, pensando na família, tá? Pensando nessa instituição divina, a família, tá? Então nós vamos aqui ler hoje, vamos começar lendo aqui, o nosso texto base hoje é Gênesis capítulo 3, tá? Do versículo 1 até o versículo 13. Tá? Esse é o texto base do qual nós vamos tirar aqui algumas lições hoje. Nossa, ok? tudo Nós vamos lendo aqui aos poucos, tá? Os versículos, tá? E vamos comentando. Então, veja, então, a partir da família de Adão e Eva, né? A partir da família de Adão e Eva, de Caim e Abel, né? Que foi a primeira família da face da terra. Na verdade, essas 4 pessoas são os 4 primeiros habitantes da face da terra, né? Adão, a sua esposa Eva, e os seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel. Depois vieram outros filhos. Mas esses 4 são os primeiros 4 habitantes da face da terra, tá? E essa família tem algumas lições para nos ensinar aqui. Algumas lições, na verdade, alguns erros que nós não podemos cair nos mesmos erros que essa família caiu, né? Então, o tema hoje da nossa palavra é erros que uma família não pode cometer, tá? A partir desse texto aqui, nós vamos ver alguns erros que uma família não pode cometer, ok? Então, eu vou pedir para Simone ler Gênesis 3, do versículo 1 ao 5. E aqui, preste atenção à medida que ela for lendo, depois a gente vai reforçar, mas aqui a gente tem já o primeiro erro. Fique atento aí, o primeiro erro que uma família não pode cometer. Qual será? Vamos ler aqui juntos, então. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podereis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso. Então veja, aqui, pessoal, nós temos aqui o primeiro erro que uma família não pode cometer. Qual que é o primeiro erro que uma família não pode cometer? É dar ouvidos a Satanás. Tá? O primeiro erro que uma família não pode cometer é dar ouvidos a Satanás. E assim como aconteceu com a primeira família, a gente percebe que tem acontecido com muitas famílias hoje, né? Em pleno século 21. Muitas famílias, infelizmente, estão dando ouvidos a Satanás, né? Veja que o texto bíblico diz, eu vou reler aqui para destacar alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar, né? Então, o texto começa falando sobre a serpente, né? A serpente, nós sabemos aqui que a serpente, como o próprio texto diz, a serpente era um animal, né? Selvático, como diz aqui, que o Senhor Deus tinha feito. Mas nós sabemos aqui que a serpente ela está sendo instrumentalizada por Satanás. Ela está sendo instrumentalizada pelo diabo, né? E é interessante que o texto diz que a serpente era já o mais sagaz, né, o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Então não é por acaso, né, que o diabo ele usa, vamos dizer assim, a serpente. Ele instrumentaliza a serpente, porque a serpente já era, né, o animal mais sagaz, mais astuto que
que o Senhor Deus tinha feito, como diz o texto aqui. E aí a serpente, ela chega para a mulher, né, no caso para Eva, e ela faz uma coisa que a gente usa uma expressão, né, que é jogar o verde para colher maduro, né? Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Fulano jogou o verde para colher maduro, né? Então ela faz isso, a serpente, né, sendo usada aqui pelo diabo, ela faz uma pergunta. Ela diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ô Eva, quer dizer que Deus falou para vocês que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, é isso? Gente, a serpente sabia o que Deus tinha dito. Deus tinha dito que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O restante eles podiam comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, né, que também era uma árvore especial. A gente tinha 2 árvores especiais no Jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal, essa eles não deveriam comer, mas tinha a árvore da vida também. Dessa, a princípio, eles podiam comer, e de todas as outras árvores. Né? Mas a serpente, né, maliciosa, astuta, sagaz, bem o caráter do diabo, de Satanás, chega ali e joga o verde, né? Quer dizer que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore, é isso? Né? E aí, então, qual foi a resposta da mulher? Né? A mulher disse assim, verso 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a Eva falou, olha, nós podemos comer de todas as árvores, coisa que a serpente já sabia, né? No caso, Satanás, que estava usando a serpente, já sabia. Nós podemos comer de todas as árvores, né? Satanás sabia disso, ele estava jogando verde ali, né? Quer dizer que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Aí ela falou, nós podemos comer de todas as árvores, nós só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, porque se nós comermos dessa árvore, nós vamos morrer. Então Eva responde ali, né, em linhas gerais, o que Deus tinha dito mesmo para Adão, e Adão tinha passado, né, para Eva. Bom, aí, gente, o que acontece? Aí qual foi a resposta da serpente? Ela tinha jogado verde, né? Aí ela diz assim, olha só, consegue perceber aqui, versículo 4? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Imagina. Daí surgiu a teoria da relatividade, né? Porque hoje é tudo assim, né? Tudo é relativo, né? Não é bem assim. Mas será mesmo? Né? É isso que acontece hoje. Então, você vê que isso já é antigo, né? Na verdade, Satanás, ele desde o Éden, né? Você vê aqui, desde o Éden, uma das estratégias do nosso inimigo é relativizar a autoridade da palavra de Deus. O nosso adversário, ele sempre quer pôr em xeque a palavra de Deus, ele quer relativizar, ele quer questionar a autoridade da palavra de Deus. Então, quando Eva falou, olha, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, nós só não podemos comer de uma árvore, né, a árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que nós comermos, nós vamos morrer. Aí a serpente falou, imagina, vocês não vão morrer coisa nenhuma, é certo que vocês não vão morrer. O que está acontecendo é o seguinte, Eva, deixa eu te explicar o papo da serpente, né? Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, na verdade, aqui a proposta da serpente, gente, era que se a Eva comesse daquele fruto proibido, ela seria como Deus, né? E é uma coisa, isso aqui é uma coisa que fascina os seres humanos, né? Os seres humanos querem, né? Ser como Deus. Querem ser como Deus, querem ser divinos, né? É interessante que até a chamada teologia da prosperidade, que
há um tempo atrás chegou aqui no Brasil, uma teologia antibíblica, infelizmente, né? E que até hoje ainda, infelizmente, tem resquícios aí. Essa teologia da prosperidade, ela trazia num aspecto dela essa questão, né? Quase como que considerar o homem como uma espécie de um ser divino, né? Então essa é uma tentação antiga. Muitos reis, durante a história, né? Os imperadores romanos, por exemplo, eles se consideravam divindades, né? Os faraós do Egito. Mandavam fazer até estátuas, né? Para que as pessoas se prostrassem. O Antigo Testamento está cheio de relatos assim, né? Exatamente, né? A gente tem o Nabucodonosor, né? Aquele passagem conhecido. Mas os imperadores romanos, eles se consideravam divinos, os faraós se consideravam divinos, né? Então é uma tentação que o ser humano já tem há muitos séculos, né? De querer ser como Deus. Ser todo-poderoso, né? Conhecedor, né? Ter conhecimento e tal. Então, Satanás usa já essa estratégia e fala, se vocês comerem, não é bem assim, não. Deus falou que vocês vão morrer, não. Vocês não vão morrer. Na verdade, Deus não quer que vocês comam, porque quando vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Vocês serão deuses. Né? Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aqui então, gente, é o primeiro erro dessa primeira família, ter dado ouvidos a Satanás, né? Então, eu queria que a Simone lesse um outro texto, Simone, está lá em 2 Coríntios agora, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Olha que texto interessante. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Vamos lá. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha aí, pessoal. Esse versículo é interessante, né? Eu quero até reler novamente aqui, ó. Peraí. O apóstolo Paulo está falando, olha, eu receio, mas receio, quer dizer, eu tenho medo, não é bem medo, né? Eu tenho um receio, eu tenho uma preocupação, né? Que assim como a serpente enganou Eva, ele está se referindo a esse texto lá de Gênesis 3, né? Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, né? Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, gente, essa palavra é para as famílias. Qual o primeiro erro que a primeira família cometeu? Dar ouvidos a Satanás. E o apóstolo Paulo, séculos depois, vai falar que a gente tem que tomar cuidado, porque a serpente, né, que é o diabo, é astuta, né, e ele quer corromper a nossa mente para que nós nos apartemos da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, tá? Então, fique muito atento com as propostas de Satanás para você, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família. As tentações, né? Também, né? Isso a gente é o próximo ponto. Esse é o próximo ponto, né? Porque o nosso adversário, gente, ele quer destruir as famílias, porque as famílias nasceram no coração de Deus, né? A instituição família nasceu no coração de Deus. Inclusive existe hoje, né, no nosso tempo, uma ideologia, né, progressista que quer destruir a família de todo jeito, né? Quer destruir os valores, os princípios, o relacionamento heterossexual, né, está sendo questionado, né, a própria sexualidade das crianças com essa tal dessa ideologia de gênero, né? Então a gente tem que ficar atento, gente. Isso aí só que o diabo em algumas épocas ele foi assim mais sutil, né? Hoje está escancarado, né? Mas infelizmente ainda tem aberto, né? muitos crentes que não conseguem perceber isso, tá? Então, cuidado. O primeiro erro, não dê ouvidos a Satanás. A família, né? Estou falando da família aqui. Qual foi o primeiro erro da primeira família? Primeiro erro, dar ouvidos a Satanás. Segundo erro,
Vamos para o texto lá de Gênesis. Voltar lá. Simone, Gênesis 3. O segundo erro está aqui no versículo 6, né? 3:6. Quer ler, Simone? 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Isso. Então, eu vou comentar esse texto aqui, mas eu vou pedir para você abrir um outro texto aí, Simone, também para a gente ler, que é 1 João 2, tá? 1 João capítulo 2, versículo 15. Vai abrindo lá. Então, gente, olha, presta atenção. Qual que é o segundo erro que uma família não pode cometer? O segundo erro é se deixar levar pelo que o mundo oferece. Muitas famílias estão se perdendo, por quê? Porque estão se deixando levar pelo que o mundo oferece. Porque aqui foi isso, né? Ó, vendo a mulher, preste atenção. A Simone vai ler um texto aqui que fala sobre a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Porque esse mundo tem muita coisa que quando a gente vê, a gente fica fascinado, a gente fica deslumbrado. Aqui, ó, vendo a mulher que a árvore era boa. Desejável. Né? Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável, né? Para dar entendimento. Tá vendo? Ela foi seduzida. O diabo, ele usa isso, gente. Ele usa as coisas, né? Ele usa a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É o texto que a Simone vai ler, já estou me adiantando aqui, né? Concupiscência quer dizer desejo desenfreado. Concupiscência é isso, é desejo desenfreado. Então o diabo usa isso. Ó. Vamos ler o texto lá, vai, Simone, senão eu fico falando 2:15? aqui. 1 João, tá? Para quem estiver anotando, 1 João. É 1 João. 1 João, está no Evangelho, né? 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. 15 a 17, vamos ver. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha aí, gente, tá vendo? Esse texto é muito correlato, né, com o texto lá de Gênesis 3, né? Porque a mulher, a Eva, ela se deixou levar pelas coisas que o mundo ofereceu ali para ela, vamos dizer assim, né? Ela ficou maravilhada, né? Voltando aqui. Viu um ponto fraco na Eva, no caso. É assim que o inimigo faz, né? Ele sabe, ele estuda os nossos pontos fracos e aí é onde ele lança, né? A questão da semente da tentação. Né? Então aí lá diz, né? Vendo a mulher que a árvore era boa, era agradável, era desejável, né? Olha, interessante as palavras que são usadas, né? Os adjetivos que são usados aqui. Boa, agradável, desejável. Né? Ela vendo isso aí. Então veja, aí no texto que a Simone leu agora, lá da primeira carta de João, diz assim, não ameis o mundo. Né? O mundo, esse sistema de coisas que está aí, que é contrário a Deus, a palavra de Deus, né? Que seduz, esse sistema aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame o mundo, gente. Nós não podemos amar o mundo. Nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus, né? Por quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, diz aqui o apóstolo João. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai falar 3 coisas. Tudo que há no mundo. A concupiscência da carne, quer dizer, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos e a soberba da vida. É isso que está no mundo. Essas coisas, diz aqui, não procede do Pai,
mas procede do mundo. Então aqui é que a gente tem que vigiar, gente. É o desejo da carne. Essa luta, inclusive, é diária, viu? É todo dia. É todo dia. Por isso que a gente precisa buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque é na força do Espírito, é no poder do Espírito que nós vamos vencer. Porque, não sei para vocês, para mim é diária essa luta aqui. Né? Talvez a Simone olhos, acho que não, porque ela é uma mulher muito consagrada. Ah, sim. Os nossos olhos veem, os nossos olhos cobiçam, é triste. Então isso realmente, é todo dia. A gente tá constantemente, né? Uma das coisas que até tem no tópico ali, a questão das mídias, a questão da TV, a questão das novelas, dos programas, das séries, dos filmes. Né? É um mundo de ilusão que é mostrado, né? Então isso vai trazendo aquele sentimento, né, de desejo, de vontade, a tentação. Isso é todo dia. O Paulo fala que a gente tem que fazer morrer a nossa carne todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, o que o nosso adversário usa para nos atrair? O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, né? Inclusive os olhos, gente, né? Como a gente sempre fala, a gente tem que vigiar muito. Porque os nossos olhos são uma porta de entrada, né? Os olhos e os ouvidos são uma porta de entrada. Aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, vem para a nossa mente e pode descer para o nosso coração se a gente não vigiar, né? Então, é isso. Aí depois o versículo 17 aqui do primeira carta de João diz: ora, o mundo passa. O mundo, ele é muito atrativo, né? Ele tenta nos desviar do foco de Deus e das coisas de Deus, das coisas espirituais. Mas a gente tem que ter em mente uma coisa: o mundo passa, isso vai passar. Esses prazeres, essas coisas, elas são efêmeras, são passageiras. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo. Isso vai passar. Mas, né? Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o segredo aqui é fazer a vontade de Deus, né, gente? A gente tem que buscar fazer a vontade de Deus, tá? Então, olha, o segundo erro aqui, o primeiro erro que essa família, a gente está estudando a primeira família aqui, né? Adão, Eva, Caim e Abel. O primeiro erro, dar ouvidos a Satanás. Segundo erro, se deixar levar pelo que o mundo oferece, tá? O terceiro erro, vamos ver aqui no próprio versículo 6, voltando lá para Gênesis 3, versículo 6, o finalzinho do versículo 6, que diz assim, que a mulher, ela tomou-lhe do fruto, né, da árvore, tomou-lhe do fruto e comeu. E agora, seduziu Adão. Agora aqui que vem o ponto. E deu também ao marido. E ele comeu. Né? Então ela não só ela comeu, como ela deu para o marido dela. Né? E aí o nosso terceiro erro aqui, que a família tem que evitar, é influenciar negativamente outro membro da família. Tá? Esse é um terceiro erro que as famílias precisam evitar. É o erro de influenciar negativamente outro membro da família. Claro que a gente tem que influenciar positivamente, aí sim, né? Mas tomar cuidado para não influenciar negativamente, né? Por exemplo, vícios, hábitos, procedimentos, valores, né? Interessante que, assim, por exemplo, tem pais que às vezes eles querem que o filho tenha uma determinada conduta, mas que o pai não dá o exemplo. Então termina influenciando, porque a gente influencia pelo exemplo, né, gente? O exemplo fala muito mais do que as palavras, né? O exemplo é muito mais contundente do que as palavras. E aí a pessoa quer que o filho, né, o pai, a mãe quer que o filho, a filha seja assim ou assado, mas não dá o exemplo.
e termina influenciando com um exemplo errado, com uma conduta errada, né? Então aí como eu falei, são vícios, né? Vícios por exemplo, de cigarro, de bebida, né? Às vezes até outros vícios mais danosos também, né? Procedimentos, valores, né? Enfim, existem membros da família, né? Às vezes um pai, uma mãe que desconstrói a autoimagem de um filho, né? E o filho fica com a autoestima muito baixa. Isso pode acontecer de um cônjuge para o outro, né? O marido que ofende a esposa, ou o contrário. Ou até um filho, né? Que fala contra o pai, contra a mãe. Então, né? Ataques assim, verbais que são influência. Por quê? Porque destroem a autoimagem, né? E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte, pessoal. Às vezes você não percebe isso. Às vezes nós não percebemos isso. Mas nós temos um enorme poder de influência sobre as pessoas. A nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas palavras têm um poder de influência absurdo que a gente não percebe. Então nós temos que vigiar, né? No sentido de que a nossa influência, principalmente para os membros da nossa família, seja uma influência positiva, seja uma influência boa. Tá? Então o terceiro erro aqui que uma família não pode cometer é influenciar negativamente outro membro da família. Tá? Vamos para o quarto erro. Eu vou falar de 5 erros hoje aqui. Vamos lá, para a gente ganhar tempo aqui. O quarto erro, a Simone vai ler para a gente do verso 7 até o 11, tá? 7 ao 11 de Gênesis 3. Vamos lá. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Isso, até aqui. Então veja, o quarto erro que uma família não pode cometer, gente, é se esconder de Deus. Tá? Se esconder de Deus. Porque aqui, quando eles comeram da árvore, né? Eles não se tornaram como Deus. Ou eles não se tornaram deuses, como a serpente havia prometido. Mas eles, realmente, os olhos deles foram abertos, né? Eles perceberam que tinham pecado contra Deus, então eles perceberam que estavam nus, porque o pecado ele traz esse tipo de sensação, né? de que você está descoberto, você está nu. Né? Aí o que acontece? Eles coseram, né? Folhas de figueira, fizeram cintas, e aí o Senhor, né, diz aqui o verso 8, que eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia. E aí o que eles fizeram? Qual foi a reação deles? Se esconderam. Se esconderam da presença do Senhor Deus, está aqui. Né? E aí o Senhor, Deus, perguntou, né, onde estás? Né? Não que Deus não sabia onde ele estava, mas era uma pergunta para que o próprio Adão respondesse assim mesmo. Pensasse, né, onde é que ele estava. Em que situação ele tinha chegado, né? Por ter desobedecido a palavra de Deus. E aí então ele responde, né? Ouvi a tua voz, Adão responde, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Né? Então se escondeu, gente. O quarto erro que a família não pode cometer é se esconder de Deus. Não podemos, não devemos nos esconder de Deus. Muitas famílias hoje em dia, sabendo que estão procedendo de maneira errada, estão se escondendo de Deus, temendo ser confrontadas.
Mas a melhor coisa que tem, gente, é a gente se expor à confrontação de Deus e corrigir aquilo que tiver que ser corrigido, confessar o pecado que tiver que ser confessado, sabe? Mas não nos escondermos de Deus. Porque de Deus ninguém se esconde. O próprio Adão aqui estava se escondendo e Deus já sabia que ele estava, né? Que ele tinha caído. Ninguém pode se esconder de Deus, né? Mas as pessoas tentam fazer isso. Quer ver? Vou pedir para a Simone ler outro texto aqui, agora sim no Evangelho de João, tá, Simone? João capítulo 3, 19 e 20, tá? Aguenta aí que a gente já está quase terminando. Nós já vamos orar, tá? João capítulo 3, versículo 19 e 20. Olha só, João 3, 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então esse texto aqui, eu acho que ele tem bastante a ver, né, com esse texto também de Gênesis 3, porque o texto aqui diz, né, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz aqui? É Jesus, né? A luz veio ao mundo. Só que diz aqui que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então as obras das pessoas, em geral, são más, né? Por isso que as pessoas, infelizmente, amam mais as trevas do que a luz. Aí no verso 20 diz, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Por que aborrece a luz? Né? E não se chega para a luz. Por quê? A fim de não serem confrontadas, né? Arguidas, não serem confrontadas as suas obras. Então a tendência natural das pessoas é se esconder de Deus, né? E aqui o primeiro casal, né, a primeira família, aqui o primeiro casal, eles se esconderam de Deus. Então nós como família, gente, não podemos cometer esse erro, querer se esconder de Deus, querer, né, evitar a luz. Não, pelo contrário, vamos vir para a luz, vamos sair do nosso esconderijo, vamos nos expor para que a luz ilumine, para que a luz mostre os nossos erros como família, os nossos pecados, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser abandonado, né? Não vamos nos esconder de Deus, tá? E em último lugar, voltando para Gênesis, o último erro. Então eu falei que são 5 erros, né? O último erro que uma família não pode cometer, qual que é? Vamos ler os versos 12 e 13 agora. 12 e então 13. disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então qual que é o quinto erro que uma família não pode cometer? É não assumir a culpa que nos cabe jogando-a sobre o outro, né? A gente faz muito isso, né? Faz, opa! A primeira coisa que a gente quer fazer é arrumar um culpado, né? É o bode expiatório, né? A gente quer arrumar um bode expiatório, a gente quer arrumar um culpado, a gente quer tirar a culpa de cima de nós. Então, o Senhor perguntou, né? O Senhor perguntou lá, peraí, deixa eu ver aqui. Vocês comeram, né? Perguntou para Adão, você comeu da árvore que eu te ordenei que você não comesse? O que Adão respondeu? Em vez de ele falar, comi, Senhor, pequei, me perdoa, desobedeci a tua palavra. O que Adão fez? Ele falou, a mulher que o Senhor me deu, né? A mulher que me deste. Né? Não sei se está implícito aqui, talvez até querer, até culpar o próprio Deus, talvez, não sei, teria que pesquisar aí nos comentários para saber. A mulher que o Senhor me deu, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele não assumiu. Tudo bem, claro, ele tinha sido influenciado negativamente pela sua esposa, né? Até o apóstolo Paulo,
Em 1 Timóteo ele fala que quem foi enganada foi Eva, né? Mas aí Eva ela influencia Adão, né? E Adão também peca. Olha o poder da influência. É, exatamente. Então ele tem a responsabilidade pelo ato dele. Mas ele não assume, ele joga a culpa para a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu, ela veio aqui, me deu do fruto, eu comi, né? Aí Deus foi confrontar a mulher, né? E Deus disse à mulher, o que você fez? Que é isto que fizestes? Aí o que a mulher falou? Ela assumiu a culpa? Não. A serpente me enganou e eu comi. Entendeu? Então, um vai jogando a culpa para o outro, né? Então, qual que é o quinto erro aqui, gente, que a família não pode cometer? É o erro de não assumir a culpa que nos cabe, jogando-a sobre outros, tá? Então, assim, quando acontece uma situação na família, a gente precisa, como a gente fala, né, se interiorizar, né? O Augusto Cury que fala isso. A gente tem que se interiorizar e ver aonde é que nós erramos. Qual é a nossa... Talvez você não tenha errado 100%, mas uma parte você tem de culpa, de erro. E tem que assumir isso. Não adianta ficar jogando. O marido joga para a esposa joga para o marido, joga para os filhos jogam para os pais. Ninguém quer assumir a sua parte de responsabilidade, né? Então, este é um mal que destrói muitas famílias. Nós não podemos ser orgulhosos, né? Nós temos que aprender a admitir os nossos erros, as nossas culpas, aquilo que nos cabe, né? Como culpa, a gente tem que assumir, a gente tem que criar no nosso lar, na nossa família, um ambiente, né, em que se use a prática de admitir os erros, né? Olha, eu errei. A gente já falou bastante até sobre isso. Já falamos em outras vezes, né? Eu errei, me perdoe, né? Me perdoe, né? Então, aquilo que é a sua parte, assuma, né, o seu erro, né? É igual vai criar um filho, aí o filho sai meio rebelde. Aí o pai vai, a culpa é da sua mãe. Não, a culpa é do seu pai, que é omisso. Não, a sua mãe que não soube te criar. Né? Então fica assim, né? Um jogando. Aí o filho, a culpa é de vocês, porque eu sou assim. Né? Então fica nesse jogo de empurra-empurra, né? Pois é, então os pais, né, até para dar exemplo para os filhos, os pais devem ser os primeiros a admitir quando estão errados. Né? Não, como eu já falei aqui, não é vergonha nenhuma um pai admitir que está errado, mesmo na frente do filho, porque isso vai ensinar humildade ao filho, né? Vai ensinar o filho também a reconhecer os seus erros quando ele estiver errado, tá, gente? Então é isso, ok? Então, olha lá, vamos cantar um louvor pra gente, depois pra gente orar? Não sai daí não, já vamos cantar um louvor e vamos orar pelas famílias, tá? Mas olha, então só para repassar aqui, porque eu sei que algumas pessoas foram chegando aí ao longo da live. Então, hoje, baseado em Gênesis 3, nós falamos de 5 erros que uma família não pode cometer, baseado na primeira família, Adão e Eva. Então, quais são os 5 erros que uma família não pode cometer? Primeiro, dar ouvidos a Satanás, esse é o primeiro erro. Segundo erro, se deixar levar pelo que o mundo oferece. Terceiro erro, influenciar negativamente outro membro da família. Quarto erro, se esconder de Deus. E quinto erro, não assumir a culpa que nos cabe jogando-a sobre outro, tá? Esses erros aqui uma família não pode cometer. Amanhã nós vamos falar de outros erros, tá? Na mesma família aqui. A gente vai continuar falando da família de Adão e Eva, agora indo mais para os filhos, Caim e Abel. Amanhã a gente vai falar sobre mais alguns erros que uma família não pode cometer, ok? Então vamos louvar a Deus. Assim como a poça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva.
chuva nesse lugar e com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar e com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Amém, graças a Deus. Vamos orar, gente? Então, glória a Deus por vocês que estão conosco, né? Nessa manhã, muito bom. Ó, amanhã a gente continua, tá? Essa palavra e essa campanha de oração pelas famílias. Vamos até sexta-feira dessa semana. Provavelmente voltaremos na semana que vem com esse mesmo tema, tá bom? Porque eu penso que todos nós precisamos de oração nas nossas famílias, tá? Então a Simone vai orar. Ore pelo Vitor, tá, Simone? Que é o filho da Márcia. Vamos orar por ele, que ele vai passar por um procedimento cirúrgico hoje. Com certeza vai dar tudo certo, né? E vamos orar por todas as famílias que estão representadas nesta glória live. a Deus. Amém? Coloque aí, né, diante de Deus, a sua família, né, mais do que eu. Deus sabe e você também sabe qual é a dificuldade que você tem passado, né? Então, tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer ao Senhor por mais este dia, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, Pai, nesse tempo de meditação. Nós agradecemos por esta palavra, possamos realmente, ó Deus, aprender, ó Pai, ó Deus, não apenas como ouvintes, mas praticantes desta palavra, possamos ter uma vida, Senhor, centralizada dentro desta palavra, porque nós cremos que o Senhor tem uma vida abundante para cada um de nós. Nos dá força, nos dá graça, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. E nós queremos nesta semana, Senhor, estar orando pelas nossas famílias. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas famílias, porque a família hoje, Senhor, tem sido, Senhor, tem sido algo, Senhor, de menosprezo na sociedade. Ó Deus querido, já não existe mais a constituição genuína da família. Muitas pessoas desprezam isso, mas a família é constituída pelo Senhor. E nós oramos para que o Senhor fortaleça as nossas famílias, Pai. Fortaleça, Senhor, a unidade da família, o vínculo da família. Fortaleça, Senhor, o relacionamento familiar. Fortalece a comunicação. Fortalece o afeto, o amor, o respeito. Senhor, Deus, fortalece, Pai, todas as áreas, Pai, das famílias, Pai, principalmente dessas que estão aqui conosco nesta manhã. Deus, eu oro, Pai, por situações contrárias que muitas vezes nos sobrevêm. Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor abençoe a vida, Senhor, dos pais, a vida dos filhos. Como Pai, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor. Sabedoria na educação, na disciplina, na demonstração do Senhor. Sabedoria para tratar, para conversar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Senhor, sabedoria, Pai, para, ó Deus, levarmos o nosso lar na disciplina e na demonstração do Senhor, como declara a Tua palavra. Dá-nos sabedoria para tratar com os problemas, Pai. Muitas vezes não sabemos como lidar, como tratar com as situações. Ó Senhor, dá-nos, Pai, condições para que nós, em primeiro lugar,
possamos estar colocando a nossa família diante do Senhor todos os dias em oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos para que a nossa família possa temer e amar ao Senhor, guardar, Senhor, a Tua palavra no coração. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada família nesta manhã. Nós vamos estar orando no decorrer desta semana, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fortalecer cada família. Senhor, existem muitas áreas na relação familiar e nós nesta semana estaremos orando. Esteja abençoando, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar, ó Deus, pelo filho da Raoni, que vai passar pela cirurgia, que o Senhor possa abençoar a vida dele neste dia, que tudo possa correr bem, que o Senhor possa, Senhor, colocar as suas mãos sobre as mãos dos médicos, que o Senhor possa realmente trazer a vitória, Pai, nesta manhã, neste dia, sobre essa cirurgia. Em nome de Jesus, vai à frente, Senhor, e dá a vitória aos seus filhos, em nome de Jesus. E assim nós apresentamos a vida de cada pessoa nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, gente, graças a Deus, né? Olha, só para terminar aqui, quero dizer o seguinte, talvez algumas pessoas não saibam, né? A gente começou a falar sobre família hoje, mas a gente, até a semana passada, eu concluí, né, a gravação de um curso com 18 aulas para a família, tá? Então nós gravamos 18 aulas, né, falando sobre vários aspectos, o papel do marido, o papel da esposa, né? A comunicação no lar, finanças no lar, criação de filhos, vida íntima do casal, a segunda metade do casamento, relacionamento com sogros e pais, vários temas a gente abordou no curso. Então, se você quiser, né, dar um up aí na sua família, na sua vida familiar, ouça o nosso curso, está lá no nosso canal do YouTube, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade de encontrar, entre em contato comigo que eu te ajudo, tá? Encontrar os links lá para você fazer o curso. O curso chama-se Edificando Famílias Saudáveis, tá? Está lá no nosso canal do YouTube, então te convido a fazer esse curso, ok? E certamente você vai ser muito abençoado. Então, gente, é isso. Estamos terminando aqui, permitindo Deus amanhã é quarta, né? Amanhã, quarta-feira, estaremos juntos. Amanhã já é a segunda metade do ano, hein, gente? Nossa, hoje é o último dia da primeira metade do ano. Verdade. 6 meses já foram. Agora tem mais 6. Então, hoje é dia de você fazer uma retrospectiva, um balanço de como foram os seus primeiros 6 meses, né? E projetar já o segundo semestre desse ano, tá bom? Então faça isso. Deus abençoe a sua vida. Amém. Um ótimo dia e até amanhã, permitindo Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? 8 horas, né, pastor? 8 horas, hein, gente? Tchau, fica na paz. Abraço, tchau, tchau.